Oi, meu Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Muitíssimo prazer, eu sou a Keliana Fernandes, a sua jornalista, hoje do estadoonline.com.br. Estamos no ar ao vivo com o Estado Play. Estado Play, conteúdo para você se servir, né? Um conteúdo para você se servir. Hoje nós vamos entrevistar, vamos conhecer um pouco mais da vida, da história, do que ela tem feito, dos projetos políticos, dos projetos sociais de Adriane Lopes. Adriane Lopes é vice-prefeita de Campo Grande. Adriane Lopes é uma mulher que se formou em Direito, pós-graduada, uma mulher fantástica, que com a sua humildade, com a sua simpatia, fez de tudo para poder sempre servir as pessoas e por isso se destaca. Ela se destaca aí no cenário estadual até com a assistência social. Não é só isso que ela tem a falar, não. Tem muito mais. Ela também é pós-graduada em gestão de cidades. Tem muita coisa que a gente vai conhecer aí sobre a Adriane Lopes. E eu vou começar perguntando para ela o seguinte: ela hoje é vice-prefeita, mas já houveram rumores de que ela poderia se tornar a prefeita. Será, Deus? Adriane, prazer muito grande estar com você aqui hoje. Você ter recebido tão bem o nosso convite, vir falar com a gente sobre as coisas boas que você tem para contar, um pouquinho da sua vida. E eu quero saber, primeiro de tudo, boa noite, mas e aí, prefeita? Olá, Keliana. É uma satisfação imensa estar com você aqui no Estado Play. Isso. E poder contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, do nosso trabalho, né? Enquanto estamos como vice-prefeita de Campo Grande, estamos atuando, trabalhando e nos posicionando politicamente também num estado que tem um número muito reduzido de mulheres na política, né? Uhum. A gente vem aí construindo, né, uma trajetória, é a minha primeira oportunidade, né, na política, mas nós, como mulheres, a gente gosta muito de estar em contato com as pessoas, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu descobri na política algo que eu já fazia anteriormente, o dom de servir, né? A política nada mais é que é você servir. E aí a gente vem trabalhando como vice-prefeita, atuando na área social, sim, mas também conhecendo as demais áreas, porque eu já venho também da minha formação, sou formada em Direito, e Administração Pública e Gerência de Cidades foi uma pós-graduação que eu fiz por interesse, né, na área pública, na gestão além pública. Além de políticas públicas. Além de políticas públicas também, que é algo que a gente já tem no coração e agora a gente tem aprendido na prática. Eu queria perguntar aí aos nossos internautas, as pessoas que estão aí nos assistindo, se o áudio, tanto da Keliana Fernandes quanto da nossa vice-prefeita, estão aí perfeitos. Caio, dá uma observada para a gente aí com os nossos internautas, está tudo ok? Isso, para a gente não perder nada, na dica de nada, porque hoje eu vou conhecer um pouquinho mais a fundo uma mulher que eu já conhecia, mas só realmente pelas redes sociais, só pela participação dela na política. Eu sou uma mulher que defende muito a mulher na política, Adriane. Eu acho que a mulher na política ela só tem a acrescentar aos grandes homens da política, como você faz, porque muitos desses homens grandes na política, como é o caso do seu esposo, o deputado estadual Lídio Lopes, sempre tem, não é por trás, é do lado, e às vezes até na linha de frente de gabinetes, de ações, né, que são importantes para o mandato deles, a sua esposa. E você, pelo que me contou, você meio que caiu de gaiato nessa história. Você não estava atrás disso. Não foi o que você não foi um projeto realmente estudado. Não, eu vou entrar na política. Foi algo que caiu realmente no colo. Mas a gente sabe que não é bem assim, só o colo, né? Meio que imposto. Como é que foi isso para você? Bom, primeiro foi um convite. Eu já tinha um trabalho social que eu vinha fazendo nos bastidores, um trabalho há anos, né? Alguns projetos que oportunizou muitas pessoas ter a sua transformação de vida, empoderamento, porque eu venho de uma linha
porque eu acredito muito na força do trabalho, no empreendedorismo. E eu vinha capacitando muitas mulheres nos bairros, associações. Eu tenho um trabalho voltado para a capacitação de mulheres, um trabalho onde você diz para elas que é possível sim, porque o papel da mulher na política é importante, mas é importante que a mulher se posicione em todos os segmentos, né? Nós podemos sim ser mães, donas de casa, e também termos o nosso posicionamento na sociedade em qualquer segmento. Mas a gente tem que entender isso e estar preparadas quando a oportunidade chegar, né? Comigo aconteceu desta forma. Eu trabalhava nos bastidores e me veio o convite. Marquinhos Trade me convidou para estar com ele numa eleição onde nós éramos a terceira via, mas eu não fazia parte do cenário político colocado na nossa capital. Mas me veio a chance, a oportunidade, nós abraçamos, conquistamos e a gente vem trabalhando, Keliana. Trabalhando o quê? Trabalhando aquilo que eu acredito que pode mudar a vida das pessoas. Quando foi que eu descobri que eu posso ajudar alguém, ou uma mulher, ou o próximo, um homem também? Quando eu descobri que eu tenho o dom de servir. E que se eu estiver servindo o próximo, eu me sinto realizada. E ser servidora pública hoje, estando na vice-prefeitura de Campo Grande, eu tenho uma oportunidade de servir muitas pessoas. E é onde a gente vem se destacando com os nossos trabalhos pontuais de empoderamento da mulher, mas também dos homens, porque eu acredito que nós, mulheres, nós não viemos para disputar o mesmo espaço com os homens. A gente não vem para brigar com os homens, a gente vem para trabalhar ombro a ombro, como você mesma já disse. Quando você se coloca diante de um cenário masculino, em questão de disputa, como mulher você sai perdendo. Sempre. Porque nós somos um número reduzido de mulheres, não só na política, em todos os segmentos, no judiciário, não importa qual segmento, na polícia, independente do segmento, nós estamos em números menores. Em cargos e quando de você ouve um discurso inflamado de alguma mulher que está dizendo que veio para disputa com os homens, você pode ter certeza que dessa disputa ela vai sair com uma derrota. Eu não vim para disputa com homens, eu não vim para tirar nenhum homem da sua posição, eu vim para me posicionar, talvez no mesmo pé de igualdade, e mostrar que é possível sim eu fazer um trabalho ou igual ou até melhor, né? Estando preparada. E qual é o trabalho que você vem fazendo, então, exatamente dentro da prefeitura para empoderar essas mulheres, para fazer com que essas mulheres entendam que, sim, elas podem? Keliana, quando uma mulher se posiciona, ela levanta outras mulheres. Quando uma mulher se levanta, quando uma mulher se destaca, ela traz para outras mulheres o testemunho da história dela, o destaque dela, dar a outras mulheres, como que eu vou te dizer, um incentivo, ponto de largado, um uma motivação. E você diz para elas, é possível, eu cheguei, você também pode chegar. E isso acontece não só na política, né, Keliana? Isso acontece em todos os segmentos, empresarial, e eu vejo que um posicionamento pode transformar. Eu cheguei, muitos não acreditavam e muitos perguntam, quem é ela? Né? Uma anônima que estava aí nos bastidores e agora surgiu. Eu era uma anônima. Hoje, eu venho conquistando o meu espaço. Por quê? Porque eu vi a possibilidade de dar a minha contribuição e de, como mulher, mãe, esposa, também contribuir com aquilo que eu acredito que pode transformar a vida das pessoas. Eu acredito muito no empoderamento através de capacitações e do trabalho. Então, vocês dão algum tipo de cursos? Sim, nós temos alguns cursos. Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, nós implantamos alguns cursos nos equipamentos onde a maior parte da política era aplicada, a política de assistência social voltada para o atendimento às pessoas. E aí a gente trouxe uma visão nova, dizendo, eu posso sim atender a vulnerabilidade, mas eu também posso capacitar essa pessoa, eu posso ensiná-la a empreender e posso transformar a realidade dela dando autonomia, não só assistindo a pessoa, mas despertando ela para a mudança de estado, de vulnerabilidade para independência e uma mudança também, né, de visão.
Olha, eu estou olhando aqui, porque eu não quero me esquecer de nada. A Adriane, ela é paranaense, não é isso? Sim. Paranaense. Mas veio criança aqui para Campo Grande. Veio criança para cá. E ela engajada em projetos sociais hoje, não é por nada. Ela viveu sim, também alguns tipos de dificuldades. Sim. A Adriane, ela conheceu a cidade de Campo Grande vendendo sorvete. Eu agora quero entrar um pouquinho mais na intimidade da Adriane, mas primeiro, como é que foi essa infância? Como é que é essa história de conhecer Campo Grande vendendo picolé? Fala pra gente. Bom, Keliana, eu não tenho vergonha de falar que o meu pai, quando veio para Campo Grande, ele veio para a construção do shopping Campo Grande. E aí, quando terminou a obra, ele resolveu ficar na cidade. Ele abriu um restaurante, ele abriu alguns comércios, mas teve uma crise muito forte naquela época, 80, 89, e ele quebrou. E aí ele abriu uma fábrica de sorvetes. Uhum. E eu vendia sorvetes de porta em porta nessa cidade para pagar a minha faculdade. E não me envergonho. Ali eu aprendi. Conheci Campo Grande, conheci os bairros, as particularidades da nossa cidade, a vulnerabilidade, mas conheci pessoas também que me impulsionaram hoje a estar onde eu estou. Eu tinha 16 para 17 anos de idade, quando a gente está passando naquela fase de adolescente para jovem, que muitos jovens têm vergonha de dizer quem são e vergonha de trabalhar, eu quero dizer para vocês, vergonha nenhuma, você trabalhar e conquistar. E ali o meu pai é muito resiliente até hoje. Meu pai é um homem que me ensinou muito, e minha mãe também, que com o trabalho a gente vence. E eu venci trabalhando, vendendo sorvete, paguei minha faculdade, terminei a faculdade de Direito vendendo sorvete. E não me envergonho disso, e digo para todas as pessoas, todo trabalho é digno. Nem deve, né? nem deve. E a gente pelo contrário, pode vencer. Isso com orgulho, né? A gente pode vencer com a força do nosso trabalho. E vim buscando, né, fazer diferente e ter oportunidades diferentes da que os meus pais tiveram, né? E hoje eu conquistei. Quando eu chego na vice-prefeitura de Campo Grande e que me perguntam de um bairro, eu conheço. Né? Isso facilitou muito a minha vida. Quando você pergunta de uma particularidade de uma região da nossa cidade, eu conheço. Conheço cada pedacinho da cidade. Conheço. Né? E conheço bem, Keliana. Fica difícil para o meu pra motorista. Você ver que nada que acontece na vida da gente é por acaso. Nada, absolutamente nada. Tudo na nossa vida tem um propósito, né? E o fato de eu ter conhecido a Campo Grande, a nossa Campo Grande do chão, conhecido os bairros, de estar com as pessoas, de me comunicar com as pessoas, isso facilitou muito o meu trabalho hoje, porque eu falo que para o meu motorista fica bem difícil, porque às vezes ele precisa colocar no Waze para ele encontrar uma rua, um bairro, mas eu já conheço, eu falo, não, vamos pegar um atalho por aqui ou ali, e chego antes do tempo previsto até pelo Waze, porque a gente conhece a nossa cidade e a gente vem trabalhando para atender essas comunidades que a gente conheceu há um tempo atrás ali, do chão. Me diz uma coisa, você falou aí de que você não tem vergonha, e eu, pelo contrário, parabenizo, acho que você tem que se orgulhar mesmo da sua história, como eu também me orgulho da minha, mas a gente sabe que quando a gente passa por algumas situações, quando somos menos favorecidos, principalmente na classe social, passamos por algumas situações que ficam marcadas na vida da gente. Eu me lembro que quando eu tinha por volta de 13 anos, entre 11 e 13 anos, eu vendia umas coxinhas que eu fazia em casa, no recreio, né, da escola em que eu estudava, que era estadual O Globo, lá em Formosa, Goiás. E um garotinho, pegou a minha coxinha, que eu fiz, e acho que ele não queria pagar, sei lá o que ele queria fazer, ele mordeu a coxinha e disse que tinha o cabelo, pegou aí, no finalzinho jogou no chão, pisou, nossa, passei uma vergonha terrível. É algo que eu levei para mim, que a gente tem que pagar o bem, aliás, o mal sempre com o bem. Eu não fiz nenhum estardalhaço, eu não briguei, não gritei, não chorei, eu só pedi desculpas e dei uma outra coxinha para ele de presente, para que ele ficasse mais calminho, né? Até ontem a gente postou aqui no site um vídeo fantástico também, até que quero que vocês assistam, um vídeo onde um rapaz é humilhado por um cara no restaurante, ele estava só oferecendo aí uma gravata para o cara, e o cara humilhou, ele saiu de perto, daqui a pouco ele engasgou, e quem salvou a vida do cara foi aquele rapazinho. Então, assim, ele foi lá e pagou também o mal com o bem.
Tem alguma história, assim, que você viveu na sua vida, não que seja, não necessariamente nessa época, mas que você gostaria de relembrar e contar pra gente aqui, que te emociona, que te deixa, assim, que acho que foi, assim, tipo um peteleco para você também acordar para a vida? Bom, Kiliana, não uma história minha, tem uma história que eu vivi recentemente que mexe comigo, porque quando você vem de um histórico que você não teve um padrinho, né, um pai rico para te bancar, mas que você teve que conquistar o seu espaço com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu estudo, você começa a olhar para as pessoas com um olhar diferente. E eu fui ministrar um curso, era um curso de uma semana, e a gente vai para as associações, clubes de mães, nos bairros. Eu tenho uma Kombi Rosa, o projeto Acelerando com Amor e Solidariedade, onde você capacita pessoas para a transformação. Como eu sou coach, eu preparei uma amiga que ela venceu também, da mesma forma que eu venci, trabalhando, e aí hoje ela também é coach, chefe, e a gente faz um bem bolado, e a gente ministra esses cursos, empoderando muitas mulheres nos bairros. Eu cheguei num curso, estava lá em volta da mesa, era um curso desses cursos de culinária, onde você dá ali uma autonomia para aquelas donas de casas que não podem sair, mas que podem trabalhar de casa e ter uma renda melhor. E eu cheguei no curso e tinha uma senhora do lado, e tinha algumas alunas, a aula já estava iniciando, mas ela estava recuada. E, cabisbaixa, eu cheguei e falei, por que você não vai participar do curso? É um curso tão simples, né, para todas as pessoas que estão aqui. E ela disse para mim, eu sou analfabeta. E eu disse para ela assim, mas isso não te limita aqui no curso, porque todas as alunas estão recebendo uma receita impressa, escrita, e se elas perderem a receita, pode ser que elas não dê conta mais de fazer aquilo que elas aprenderam aqui. Mas como a senhora, né, já vem de muitos anos que a senhora não aprendeu a ler e escrever, eu tenho certeza que se a senhora observar, e a senhora é uma excelente observadora, e eu acredito que a senhora grava melhor que todos nós que estamos aqui, porque você deve ter desenvolvido, né, essa competência, eu acredito que a senhora, se você prestar atenção, você vai gravar a receita e vai ser a melhor aluna do curso. Nossa, aquela mulher despertou, saiu do canto, se direcionou, se posicionou, fez o curso, foi a melhor aluna do curso. E na entrega dos certificados, Keliana, ela ergueu o certificado em lágrimas e disse assim, eu tenho 58 anos de idade e é o primeiro certificado da minha vida. Nossa, até eu me emocionei. Então, Keliana, quando você passa por momentos difíceis na sua vida, você identifica isso na vida das outras pessoas. Eu quero entrevistar essa mulher. Você passa para mim depois o contato, o nome dela, porque eu quero entrevistar essa mulher. Porque quando você passa por um momento de dificuldade, quando você tem que conquistar o seu espaço, você dá valor à sua caminhada. E aí você começa a prestar atenção que outras pessoas também podem estar passando pela mesma situação que você, e você pode ser a mão amiga naquele momento para dar a ela aquele empurrãozinho que faltava para ela também conquistar o espaço dela, né? Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a sua época de escola. Não é nem faculdade, é época de escola. Eu vou dando alguns exemplos meus para ver se você se lembra de alguns seus, tá? Eu sofri bullying na escola. Eu estudava na escola pública e eu sofri bullying na escola com moleques, eu chamo de moleques, né? Eles ficavam tirando sarro da bicicleta que eu usava, que era uma bicicletinha bem velhinha, que era da minha mãe, montada com o garfo de uma, selim de outra, quadro de outra, era uma coisa, né? Realmente era linda a bicicleta. Uma monaretinha que minha mãe tinha. E eles ficavam tirando sarro, e na hora de eu sair, eles sempre seguravam a garupa assim, eu ficava pedalando, e eu chorava. Teve um momento que eu nem quis ir para a escola. Eu venho puxando esse assunto porque a gente percebe que nós, mulheres, desde crianças, né, alguns tipos de homens já teimam em nos tratar como menos, como pessoas pequenas, serem indiferentes, tentando nos humilhar. Eu pego isso lá desde aquela época ainda, isso sem falar em outros tipos de assédios que a gente sofre, que algumas pessoas sofrem, inclusive eu sofri quando era criança ou adolescente. O que você lembra disso na sua infância, algo parecido, ou na adolescência, ou que você também viveu com alguma outra pessoa, que você assistiu algo nesse sentido, e o que a Adriane Lopes faz hoje para combater isso? Exatamente o que vem à tua lembrança quando você quer empoderar mulheres? Bom, Keliana,
Eu tive uma infância muito feliz, mas com muitas dificuldades. Eu estudava na escola Lúcia Martins Coelho, né? Que ainda é o Lúcia Martins Coelho, né? Ali na Rua Bahia. E eu me recordo bem de uma vez que eu tive que pegar o ônibus e a gente vinha para a escola de ônibus e voltava. E que dentro do ônibus, um senhor já de idade me assediou, né? Eu era uma criança, tinha 12 anos, e aquilo marcou a minha vida, né? Então, assim, hoje em Campo Grande, o que a gente tem feito? Nós temos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a primeira Casa da Mulher Brasileira, que é referência para o país e para o mundo. Exatamente. Recebemos várias comissões e delegações de outros países para conhecer o trabalho que é realizado aqui. Mas aí eu te digo, é um prêmio ter uma Casa da Mulher Brasileira? É um olhar diferenciado do governo federal para Campo Grande? Não. É o alto índice de violência contra a mulher na nossa cidade. Mas a implantação, quando foi implantada essa casa aqui, talvez a gente não tinha a dimensão do que isso poderia hoje trazer para nós. Né? A gente vem acompanhando o trabalho para e passo da nossa subsecretária Carla Stefanini, que faz um excelente trabalho, e a gente vem acompanhando por quê? Porque nós temos, sim, um planejamento e metas nesta gestão para diminuir a violência contra as mulheres. E qual é o meio de você diminuir a violência? Dizendo para as mulheres que estão nos assistindo agora, o que é importante para que a gente possa diminuir esse alto índice de violência contra as mulheres em Campo Grande? O que é importante, Adriane? A divulgação. Você ter coragem de dizer que você sofreu uma violência. Você denunciar, por mais difícil que seja, aquele abusador, aquele que está tirando de você os seus direitos. Quando você traz, né, à tona aquilo que está acontecendo, hoje nós temos assim uma rede de pessoas preparadas para dar todo o suporte à mulher campograndense que sofre violência. É isso que eu queria que você fizesse, detalhasse um pouco mais qual é esse suporte, porque muitas das mulheres não denunciam, e a gente sabe, muitas delas, não digo todas, elas não denunciam justamente por causa disso, porque elas se acham incapazes de sustentar os seus filhos. Qual é o recado que você tem para elas? O que essa mulher que está sofrendo agressão, os filhos estão assistindo, inclusive, ela não quer mais nem que os filhos presenciem isso, porque isso aí acaba com o psicológico das crianças, né? Acabam se tornando adultos, às vezes agressivos ou depressivos, alguma coisa ruim acaba acontecendo com essas crianças. O que você pode dizer para a mulher que está nessa situação hoje e ainda não denunciou porque não tem um emprego, não sabe se vai conseguir sustentar os filhos, não tem nenhuma casa ou tem medo mesmo de morrer ou que ele mate os filhos? Bom, Keliana, o primeiro passo é ela se posicionar sabendo que hoje ela sofre uma violência, mas que ela pode se tornar uma vítima de um feminicídio, de um crime de ódio, praticado geralmente por um marido que não aceita, ou um esposo ou um companheiro que não aceita a decisão dela em não dar continuidade no relacionamento ou de rejeitá-lo. Mas o primeiro passo é buscar, né, o atendimento correto, onde ela terá todo o suporte. Hoje, nós trabalhamos com duas vertentes no poder público em Campo Grande. A Prefeitura de Campo Grande, através da Casa da Mulher Brasileira, trabalha em duas vertentes: a prevenção e também o acompanhamento após a mulher ter sofrido essa violência. De que forma a gente trabalha a prevenção? Com palestras nos CRAS, com aquelas pessoas, com as mulheres que são atendidas através do Bolsa Família, nas coordenadorias, nas ações, nas associações, clubes de mães, através da divulgação do trabalho que é realizado para que as mulheres tenham coragem de denunciar os abusadores. E outro trabalho também que nós temos através da gestão pública, em parcerias, é a capacitação dos nossos técnicos, dos nossos servidores municipais, para estarem aptos a atender esta mulher com dignidade, né, com todo o respeito que ela merece, e encaminhá-la corretamente para o desfecho e tirando ela dessa condição de violência. Uma outra situação são as parcerias com o tribunal, com o STJ,
onde, né, os nossos servidores são capacitados para dar suporte não só para a mulher, mas para o abusador também, porque ele comete aqui esse crime de abuso, mas se ele não for repreendido, tratado, se ele não for acompanhado, ele sai de uma situação e ele pode ir para uma próxima situação de abuso também. Então, nosso trabalho é um trabalho preventivo e um trabalho também na execução de todo esse serviço através do município. Eu queria ler, Caio. Deixa para mim aí, por favor, na tela aí alguns comentários. A Tatiane Verônica está falando aqui, ó, nossa vice-prefeita e nossa primeira-dama exalam amor por nossa cidade e junto ao nosso prefeito, todos têm cuidado da nossa cidade com maestria. Obrigada pela participação, Tati. Um beijo, viu? A Ediele disse que é emocionante, está assistindo a gente aqui. A Angélica disse também que está muito bom. A Gardênia está participando também, está dizendo que você é inspiração para todas nós mulheres, que bom, né? Parabéns aí à nossa vice-prefeita, o Luiz Eduardo Costa está parabenizando também, a Andréia Alves, a Adir Diniz, linda sua história. Ih, sumiu bem dela. Linda sua história, não estou conseguindo enxergar direito aqui, Caio, peraí. Serve para todos nós, com a sua garra e persistência, diz aí a Adir Diniz. Ah, tá, você está colocando aqui também, né, Caio? Agora que eu vi que eu estou viajando. Janaína Salvador, Anderson, bastante gente assistindo a gente ao vivo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela participação. Você é um exemplo para todas nós mulheres, viu? A Jaqueline Vital diz, faz um lindo trabalho e demonstra a todas as mulheres que é possível. Olha aí, Keliana, tem alguém te esperando nas próximas eleições. Cadê? Quem, meu Deus? Aonde que eu não estou vendo? Tem um comentário Keliana, esperamos você na política nas próximas eleições. Oh, meu Deus, esse aí é o Ademilson. O grupo Treme Treme Bueno, galera do motoristas, né? Gente que realmente acompanha a gente aí desde a época da Band. Um beijo, viu, Ademilson? Tudo de bom, querido, ó. Um abraço, um abração. Ele é pai do Berlim, inclusive. Gente, é assim, a gente quer fazer realmente algo interativo. Se você quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Estou adorando a participação de todos, acho que é a primeira live que a gente está conseguindo realmente fazer isso com bastante interação. Parabéns aí, Caio. Estou adorando, viu? Muito bom, você deu sorte, viu? A primeira vez que estamos fazendo uma interação tão grande aí com os nossos internautas. E estou gostando de ver, porque está todo mundo dizendo parabéns. Nossa vice-prefeita é o nosso orgulho. E isso me deixa muito feliz, Adriane, porque como eu disse para você logo no início, eu incentivo muitas mulheres dentro da política, para elas se posicionarem mesmo dentro da política, porque eu creio que boas coisas existem para ser feitas dentro da política e que nós, mulheres, precisamos estar mais ativas dentro da política. Infelizmente, boa parte dessas mulheres, elas preferem nem falar de política, nem assistir jornais e nem olhar quando estão falando a respeito de política. Elas têm uma frase que eu me entristeço, eu tenho muitas amigas que falam isso e eu tento demovê-las dessa ideia. Eu odeio política. Por que odiar política? A política é a arte de organizar a sociedade, a gente depende da política, não é verdade? Nós fazemos política todos os dias. O tempo todo. Se você sabe ir a um supermercado, fazer uma compra, você faz uma política de economia, você avalia o preço, avalia tudo isso. Então, a gente não pode odiar, a gente tem que... Pode continuar. Tá bom, obrigada, Caio. A gente tem que aprender a avaliar e discernir. Nós estamos com áudio, ok? Ao vivo é bom que é por causa disso. Bem mais pertinho. Isso. Que a voz é muito baixa. Isso. O Caio vai ficar famoso aqui, viu, Caio? Vamos lá, desculpa, prefeita, vamos. Prefeita, eu estou profetizando. Opa. Vou voltar nesse assunto. Você fugiu, mas eu vou voltar. Vai lá. Bom, Keliana, eu acredito muito que o nosso posicionamento faz a diferença, sim. E a nossa sensibilidade, a gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter um olhar diferenciado para aquilo que eu já comentei com você aqui, sem disputar com os homens. Se você for para esta linha de conduta, certamente você não vai alcançar o seu espaço. Nós temos que entender o contexto e buscar o nosso caminho, mas sem disputa, com competência e estando preparadas para o desafio. O que é que te garante uma vaga num concurso público? Não é preparação? O que é que te garante um espaço, eu falo, na política? Não é o trabalho prestado à comunidade, aquilo que você já fez e que pode ser ampliado, né, numa possibilidade de um cargo eletivo? Então, eu acredito muito
na preparação. Se você estiver preparada para o desafio, as portas vão se abrindo e você conquista o seu lugar. Tudo na vida você tem que estar preparado. Para todos os desafios, a gente, para sair do ensino médio, não tem que vencer todas as etapas. A política não é diferente. Só que é mais difícil porque é um cenário totalmente masculino. E isso é uma tradição desde o descobrimento do nosso país, né? Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas. A gente tem que dizer que é possível, sim, com trabalho, dedicação e preparação. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu vou apertar um pouquinho mais, porque faz parte do meu trabalho, faz parte da minha história. O prefeito Marquinhos Trade, que já foi, sim, por mim muitas vezes, criticado em determinadas situações, no quesito política, eu tenho que dar os parabéns, pelo menos política de valorização à mulher. Eu tenho que dar os parabéns. Por quê? A vice-prefeita Adriane Lopes, pela primeira vez na minha vida, na política, e eu milito na política desde os 16 anos, foi a única a ser repetida como numa chapa, uma chapa repetida. Eu nunca vi isso em toda a história da política sul-mato-grossense, e nem lá no estado de Goiás e em Brasília, onde eu militei na política antes de vir para cá, para o estado de Mato Grosso do Sul, em 2001. Então, assim, e outra coisa, eu vejo que ele realmente te dá espaço. Você tem voz dentro da prefeitura. Você não é só uma vice-prefeita ali apagadinha, quietinha, só esperando para ver se ele capota, ou se fica doente, se viaja, se sai candidato a outra coisa, se sai candidato a governador, vai assumir o lugar dele. Não é isso que você está fazendo. E isso depende muito de quem está gerindo, quem está à frente. Então, eu tenho que dizer, como eu já critiquei duramente, desta vez não tenho nenhuma crítica a fazer, pelo contrário, faço questão de dizer ao vivo e a cores que essa é uma atitude que eu admiro muito no Marquinhos Trade. Bom, Keliana, isso foi uma conquista nossa, né? Quando nós fomos eleitos, o histórico de vice-prefeitos na capital, o último vice, não foi muito positivo, e a gente gostaria de mudar aquele histórico, né? Então, isso para mim foi desafiador. Uhum. Como a gente vê de um histórico triste, de gestões conturbadas, eu disse para ele, Marquinhos, eu fui eleita com você, mas eu gostaria de ter o meu espaço porque eu quero trabalhar. Eu vou receber um salário e nada mais justo que eu dar a minha contribuição para a cidade que eu amo tanto, que eu escolhi. Nascer aqui não é uma opção, você nasceu. Eu escolhi Campo Grande para viver e para formar aqui a minha família. Então, eu amo essa cidade, eu amo as particularidades de Campo Grande. Então, eu quero atuar. Se você me der o meu espaço, nós não vamos ter problema. E ele disse assim, ninguém governa sozinho. E eu vou te dar o seu espaço, sim. E prometeu, e comigo, todas as vezes que nós conversamos, que ele me deu a palavra comigo, ele cumpriu, né? Então, eu sou muito grata a ele, sempre muito grata, e a nossa recondução foi algo que aconteceu nesta construção, Keliana, de um trabalho sério e com respeito. Eu respeito ele, ele me respeita como mulher, como gestora também, né? A gente tem lá as nossas diferenças de opinião, divergências de opinião, todos nós temos. Normal, mas a gente tem algo que a gente construiu, um respeito mútuo. E isso é o que nos garantiu a recondução para a repetição de uma chapa que é algo inédito na história política de Mato Grosso do Sul. Agora fala para mim. E essa história dele disputar o governo do Estado? Para ele disputar o governo do Estado, ele tem que renunciar. Não é assim? Bom, Keliana, por enquanto, isso é uma possibilidade, né? Ainda falta um período grande até essa decisão. Nós temos aí alguns meses que antecedem essa decisão, né? Mas ele já falou com você a respeito? Tem um cenário colocado aí. Não adianta. Né? Existe um cenário político. E eu falo que política é como nuvem. Hoje você olha, daqui 5 minutos ela já mudou, né? Então a gente, assim, eu acredito que seja uma construção.
algo está sendo colocado, construído, né, um novo projeto. Tanto eu vejo assim, a gente está no meio de um desafio tão grande de pandemia, a gente tem focado tanto no trabalho do hoje, do presente, porque com a pandemia veio essa situação que você não tem mais a garantia do futuro, você tem a garantia do teu hoje. Verdade. O cuidado que você tem hoje pode te garantir o amanhã. Se você não cuidar do seu hoje, pode ser que você não tenha o seu amanhã. Tu é boa, hein? Sabe aquela história de bagre ensaboado? Tu é boa, hein? Vou te falar um negócio, hein? A gente vem numa construção de uma possibilidade, mas enquanto é só uma possibilidade, vamos focar no hoje e no nosso trabalho que está sendo realizado com muita dedicação e com muita responsabilidade. Bem lembrado aí a respeito da pandemia, eu quero já colocar uma outra pergunta para você. Vamos pensar nessa possibilidade. Eu falei várias vezes aqui, e até na outra emissora, que eu não gostaria de estar na pele nem do prefeito Marquinhos Trade, nem do governador Reinaldo Azambuja, de nenhum gestor do Executivo, nem do presidente da República, de nenhum gestor do Executivo nesse período de pandemia, porque é tudo muito novo, tudo muito complicado, tudo muito difícil, todo mundo critica, ninguém sabe realmente o que fazer, mas e se acontecesse alguma coisa, vamos supor, hoje, você estaria preparada? Você está preparada para, se acontecer essa disputa de governo pelo prefeito Marquinhos Trade, para assumir a nossa capital? Você se sente assim? Eu me sinto preparada. São 4 anos que eu venho acompanhando a gestão do prefeito junto com os nossos técnicos, nossos secretários, que são excelentes profissionais, e eu participo das reuniões de planejamento de todas as ações do município, e isso vem nos dando um conhecimento mais amplo de gestão. Ele me convidou no início para assumir a Secretaria de Assistência Social, mas depois a gente voltou atrás, para quê? Lá no início, em 2017, eu pedi a ele que eu pudesse ter um pouco mais de conhecimento de todas as outras pastas, e a gente veio construindo isso, esse relacionamento com todas as pastas, para que a gente pudesse entender, né, de gestão pública, não só da parte técnica de uma pós-graduação ou de um estudo que você faz, mas na prática. E esses 4 anos e meio que a gente vem caminhando, e agora nós estamos há 6 meses de uma nova gestão, num período muito difícil, e eu digo para você uma coisa, Keliana, o que nos prepara são as dificuldades, e nós pegamos Campo Grande num período muito difícil. Qualquer gestor que passasse pelo que a gente passou no início da gestão, em 2017, está preparado para qualquer desafio. Olha só o que ela está falando. Você está prestando atenção no que ela está dizendo? Ela fez uma faculdade, e até lá, se o prefeito Marquinhos Trade sair realmente candidato ao governo e se eleger, a gente terá, né, nós, sul-mato-grossenses aqui da capital, teremos uma gestora que fez uma faculdade praticamente de 6 anos, porque até lá vai dar 6 anos, né? 6 anos, e ela conhece o que deu certo e o que não deu certo. É muito difícil isso acontecer, muito difícil. Então, realmente, eu queria que você respondesse isso justamente para poder falar. Você está realmente preparada, então. Keliana e todos aqueles que estão nos assistindo, o que nos prepara para a vida são as dificuldades. O que eu posso dizer? A primeira gestão, iniciamos com muita dificuldade, uma prefeitura endividada, não tinha um setor e nem um equipamento público que estivesse preparado para atender a nossa população. Então foi assim, nós tivemos que ter um olhar macro para todas as pastas para começar uma caminhada. Como é que você implanta projetos novos em algo desestruturado, servidores desacreditados? Então foi algo assim, um conjunto. A gente teve que tocar uma música e orquestrar várias situações ao mesmo tempo. E agora a segunda gestão não está sendo diferente. Mais uma vez, com muita dificuldade, crise econômica, pandemia, e eu acredito sim, que quando você passa por experiências, você se prepara para qualquer desafio. Vamos falar um pouquinho agora da sua família. Você viu que eu gosto de ir lá em cima e voltar para te acalmar, né? Vamos lá. Lídio Lopes, marido. Diga para mim, como ele é? Meu incentivador, meu apoiador. Foi ele que me
posicionou onde eu estou hoje. Foi através do trabalho dele que eu tive coragem de aceitar o desafio, pela seriedade que ele conduz os mandatos que ele já teve até aqui. E como é conciliar hoje a vida de mulher pública, política, esposa de um homem público, político e filhos? Bom, Keliana, eu não abro mão da minha família, eu sou muito exigente, então, assim, pela manhã eu levava os filhos para a escola, agora nesse período de pandemia as coisas estão um pouco mudadas, mas nós temos um hábito que eu acredito que seja o nosso segredinho e eu vou contar para todos que estão nos assistindo. Ah, ela vai contar um segredinho aqui comigo. Vamos lá, Adriane. Keliana, para a gente manter a nossa família, eu tenho um segredo. Que é o hábito de almoçarmos juntos todos os dias, de estar à mesa, olhando nos olhos, compartilhando experiências. Você não abre mão disso. Tanto boas quanto ruins, né? Na mesa do almoço, conversando, ouvindo e entendendo o que cada um está passando todos os dias. Essa comunhão, esse ato de estar juntos, nem que for por 20, 30 minutinhos, faz toda a diferença na nossa família. E eu mantenho esse hábito de almoçarmos todos os dias no mesmo horário, independente das circunstâncias. Só se for algo muito extraordinário para que a gente possa desmarcar o nosso almoço de família. E isso vem nos garantindo a paz dentro da nossa casa e a gente não perder o contato, nem eu com meu esposo, nem com os nossos filhos, o que tem feito com que a gente tenha conseguido conciliar todo o nosso dia e a nossa vida corrida. Muito bem. Agora eu vou falar de uma coisa, é o último tema da nossa conversa, que eu tenho certeza que deve ser o seu xodó. Deve ser o seu xodó. Você tem paralelo, mas montado por você e trabalhado você com a sua equipe, um trabalho muito forte dentro de uma clínica de reabilitação, um trabalho para reabilitar pessoas que estão nas ruas, é isso? Bom, Keliane, esse é um projeto que surgiu há 12 anos atrás, é o Minha Esperança, é uma clínica... Não é uma clínica, é um centro, é uma comunidade terapêutica, onde nós, eu e o Lídio, decidimos. Muitas pessoas não vão para outros países fazer missões. Sim. Vamos para a África, ajudar a África, o Haiti. Nós escolhemos ficar em Campo Grande e ajudar a nossa comunidade de Campo Grande com um centro de recuperação para dependentes químicos. E essa clínica, nós trabalhamos, né, recebemos as pessoas, elas passam por 9 meses ali conosco num período de reencontro com si e a cura desse mal que tem assolado a sociedade, não só em Campo Grande, mas no mundo inteiro, que é o uso de drogas. Há quanto tempo vocês têm esse 12 projeto? anos. 12 anos. E como começou isso? Por que começou isso? Eu trabalhava no sistema penitenciário, na execução da pena, e o Lídio era criminalista no início, quando nós nos casamos. E o que aconteceu? Ele acompanhava várias, na nossa igreja mesmo, a gente atendia várias mães desesperadas, e como ele era criminalista, o telefone tocava de madrugada, era uma mãe desesperada, não tinha recursos para internar o filho. Estão falando, o Projeto Minha Esperança é um canal de bênção na vida de muitos jovens, e esse não é um projeto político, por isso que eu fiz questão de deixar por último aqui. É um projeto pessoal de vocês dois, É um projeto pessoal, eu falo que é a nossa contribuição... Obrigada, Angélica, um beijo para você, viu, linda? Obrigada. É a nossa contribuição para Campo Grande como ser humano. Eu acho que não tem muito mais o que falar, mais o que perguntar, mas como eu sempre faço, e é de praxe, algo que eu não tenha perguntado e você gostaria de que te perguntassem, você pode responder agora, por favor. Bom, Keliana, o que eu acho muito interessante é nós nos posicionarmos. E eu conclamo as mulheres campograndenses que onde você estiver, você pode fazer diferença. Aqui no jornal, como você me entrevistando nesse programa, mas também em qualquer segmento. Né, Angélica, que está aqui acompanhando a gente na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, no Poder Judiciário, nos bairros de Campo Grande, não importa a sua atribuição, a sua função, onde você estiver, mulher que está nos assistindo, você pode fazer a diferença. Sim, você pode. E eu vou convidá-la para participar com a gente desse quadro fantástico que nós temos aqui no estadoonline.com.br, na nossa TV Estado Play,
Quero você num dia desses para assistir a história de uma mulher que passou ou que está passando por um problema de violência e a gente comentar a respeito disso no Sim Você Pode, que nós temos no Estado Play. Adriane, mais uma vez, obrigada. A sua simpatia, a sua humildade, a sua competência, o seu posicionamento me fazem admirar ainda mais você pessoalmente, tá? Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Foi uma satisfação imensa te conhecer, estar aqui mais próxima, porque conhecer o seu trabalho eu já conhecia, mas estar mais próxima a você nesse momento aqui de entrevista. Muito obrigada pelo convite. Nosso, foi uma satisfação. E se você gostou da entrevista, não deixa de compartilhar, tá? Não deixa de indicar para as pessoas que você conhece. Muitas informações importantes foram passadas aí para as mulheres, para pessoas dependentes químicas. Não deixe de fazer com que a nossa voz seja ouvida cada vez mais longe. A internet tem essa vantagem, né? Não fica só com a gente. Compartilhe, por favor. A gente se fala. Até a próxima. Amanhã tem live de novo, hein? Às 18 horas. Amanhã, quarta-feira, eu vou fazer um live com o Álvaro. O Álvaro vai dar o que falar. Você não sabe quem é o Álvaro? Eu te conto aí nos stories do Estado Online e também no Keliana Fernandes TV no Instagram. Combinado, galera? Beijo. Eu fui.